Olá, amigos telespectadores. Com vocês, mais um programa Capital Mística, da TV Capital de Florianópolis, canal 11. Hoje, o nosso programa sente-se honrado em receber aqui uma ilustre visitante, uma intelectual. Não é sempre que temos esse prazer. E pela conversa de bastidores que nós tivemos antes do programa, olha, garanto que vai ser um programa e tanto. Eu hoje estou recebendo Rosa de Souza. Ela é escritora e também pensadora. Vocês querem saber algumas coisas sobre ela? Ela está apenas há 2 anos aqui no Brasil. Está morando em Florianópolis. A sua origem, portuguesa, de Lisboa. Viveu muitos anos por vários países da Europa e principalmente de 1977 a 2004 em inúmeras cidades dos Estados Unidos. Os seus estudos básicos, ela os fez na famosa Sorbonne de Paris, onde ela estudou literatura. Dá para perceber que literatura é o ponto forte dela e também, tanto na parte de romance, como na parte de autoajuda, como também na parte, até mesmo um pouco entrando na mística. Bom, com todo esse cabedal, nada mais me resta senão apresentar diretamente a nossa convidada de hoje e sem perda de tempo, porque realmente temos que aproveitar ao máximo tudo aquilo que ela conhece para a gente poder aprender um pouco também com ela. Rosa, em primeiro lugar, prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. Obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui desse trabalho aqui conosco. Eu sei que você está lançando, aliás, lançou este ano, em março, se não me engano, né? Sim. Um livro chamado Pergunte a Seus Sonhos, né? Muito bem. E também que você já escreveu alguns outros livros. Às vezes, eu gosto de brincar de adivinhação. Jogo da Verdade. É impressão minha ou esse é o livro pelo qual você tem mais carinho? Eu tenho muito carinho por esse livro, muito. Mas eu dou carinho a todos, é como os filhos. Nós gostamos todos de maneiras diferentes. Sei. Eu creio que é isso que eu sinto. Mas também eu sei que existe sempre um filho predileto. Seria esse? Por enquanto é esse. Ah, tá bom. Muito bem. Então, amigos, pergunte a seus sonhos. Eles são a sua bola de cristal. Nós ainda vamos falar muito sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero saber um pouco mais da sua vida, amiga. Me diga, você nasceu em Lisboa, ficou lá muitos anos? Até aos 24 anos, 24, 25. Aí fui estudar em França, com a intenção de voltar para Portugal. Só que me apaixonei e acabei por casar com o meu ex-marido em Inglaterra. E depois ele era economista do Banco Mundial, então mudei para Washington. E passados uns anos divorciámos. E eu tinha intenção de ficar ou de ir para a Austrália, não sabia ainda. Aí eu conheci o meu marido, o Aguinaldo José de Souza, e decidimos ficar por lá mesmo. Então ele morava na Califórnia e eu mudei para a Califórnia. Meu Deus, o Cupido te deu uma flechada firme então, amiga. E veja, nessas horas que a gente vê como a vida da gente dá voltas, né?
você saiu de Portugal para adquirir o seu conhecimento. Foi aí que você fez o curso da Sorbonne em Paris? Exatamente. Certo, literatura. Uhum. Muito bem. E depois aí você foi flechada pela primeira vez por Cupido, casou com um europeu, ao que parece? Não com árabe, era de Tunísia. Meu Deus, sua vida é uma aventura pura. É, sem dúvida. E depois aí acabou no final casando com um brasileiro. Sim, senhor. Meu Deus. Cá entre nós, alguma vez você imaginou nos seus sonhos mais loucos de que um dia você iria viver no Brasil? Não, não. Mas eu tinha muitos amigos que diziam, ainda terminas de casar com um brasileiro. Porque a maior parte dos meus amigos com quem eu me sentia mais confortável, mais à vontade, eram brasileiros. Tirando uma ou outra exceção, tenho uma grande amiga da Bolívia, mas a maior parte eram brasileiros e por isso eles diziam isso. Bem, bom, tenho certeza que quem lucrou foram os brasileiros com a sua vinda para cá. Agora, quando você estudou na Sorbonne, quantas coisas você poderia ter feito? Você escolheu literatura. Algum motivo em especial? Era o mais fácil. Era, porque o meu sonho foi antropologia e arqueologia. Mas no contexto, na altura, ficava super caro. E então eu optei por literatura. Se eu pudesse começar tudo novo, eu seria antropóloga, arqueóloga e também estudaria física. São as 3 coisas que eu sou apaixonada. Meu Deus. Bom, se é verdade que a teoria da reencarnação existe, se não der nessa, na próxima, com certeza. Tá bom. Bom, Rosa, quando você fez o teu curso de literatura, em algum momento te passou pela cabeça a vontade de escrever livros? Eu tenho vontade de escrever livros desde os 13 anos. Inclusivamente eu escrevi um livro de um Bruno e uma Maria, lembro-me vagamente. Mas quando estudei, não. Eu em França estava não só muito ocupada com os estudos, porque eu fui para a França sabendo muito mais de literatura americana ou inglesa ou portuguesa do que francesa. Sim. Então tive que ler muito. E também porque em França aqueles livros maravilhosos, de outros níveis que não tinha nada a ver com literatura, Sim. Então eu só lia. Eu adormecia com o livro no peito, acordava com o livro no chão, eu muitas vezes batia com a cabeça em postes porque andava lendo na rua, pelos túneis do metro de Paris eu andava com o livro. Uhum. E era tudo o que eu pensava era ler. Agora, quero ler isto, quero ler. E depois, quando fui para os Estados Unidos, continuei lendo muito. O primeiro livro que eu li em inglês já foi Ouspensky, que é muito difícil de ler na nossa própria língua. E até que veio a febre de começar a escrever outra vez. Aí, em 1982, eu comecei a escrever livros que agora adaptei, porque, entretanto, eu aprendi muito, passou muitos anos. Então, eu fiz uma revisão muito grande desses livros e penso publicá-los brevemente. Você que gosta de escrever, eu também gosto, veja se você tem essa visão que eu adquiri. Você chega um momento que você tem uma inspiração sobre um tema ou sobre alguma coisa que você queira botar no papel. Aí você começa a escrever feito uma desesperada. Termina aquilo e depois você diz, bom, agora tem que rever, né, para ver se está... E aí, por qualquer motivo, você encosta aquele livro. Aí, 6 meses depois, ou 1 ano depois, você disse, vou pegar aquele livro. Você lê e disse, que porcaria. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, mas no meio de todas aquelas páginas há umas 3 frases que são muito importantes. Então eu pego naquelas frases e já faço outra coisa do livro. Você tira dali, ou digamos, ideias para uma outra... Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos, eu escrevi um romance. Na época,
eu não publiquei porque era muito forte. Hoje, relendo o romance, eu não quero publicar mais nem que a Vacatussa, porque eu acho muito fraco. Então, o romance que vai ficar lá, não sei o que é que vai ser feito, mas publicado, já disse para meus filhos, não publiquem esse livro. Então, já tudo tem um momento certo. Se você não vai até o fim e publica, não dá. O neném nasce morto, né? Porque dizem que um livro é um filho, né? Então, se você não deixa o filho logo nascer, ele sufoca e morre, o que é uma pena. Eu tive um filho, né? O romance, que eu não publiquei na ocasião, agora ele está morto, não tem mais condição. E depende. Eu escrevi um romance que se chama Edouard, que é o nome Eduardo em francês. Eu escrevi em 1982. É baseado num romance que aconteceu. Eu passei três dias com uma pessoa extraordinária e quando ele partiu eu resolvi escrever. Sim. E foi em 1982, estamos em 2006, estou agora pensando em publicá-lo. Eu escrevi esse romance num mês, não fazia mais nada. Ah, sim, com certeza. E o ano passado eu adicionei algumas coisinhas bem poucas e é assim que ele vai ficar. Esse não morreu. Muito bem, então. Bom, hoje a ciência permite que você tenha uma série de instrumentos para reavivar os bebês. Tudo bem. Bom, amiga, nós vamos fazer o seguinte, eu quero saber tudo sobre os teus livros, né? Aqui você me trouxe o Pergunte a Seus Sonhos, né? Temos também um outro livro cujo título imaginem, Testículos habet et bene pendentes. Aqui temos uma frase latina aqui no assunto, depois nós vamos traduzir para vocês. Tudo que você sempre quis saber sobre a verdadeira história da humanidade e suas possibilidades. Então, esse é o segundo. O terceiro que temos aqui, Eduardo, que ela acabou de falar, 3 dias da eternidade. Ele foi a estrela onde pendurei o meu corpo para a alma poder voar. E temos aqui um outro que achei muito interessante o título. Sou o meu mago. O objetivo da vida não é sofrer, mas evoluir. Interessante, né? Vamos falar sobre cada um desses livros, mas depois dos comerciais. Me aguardem. Muito bem, amigos. Estamos de volta, entrevistando a senhora Rosa de Souza, literata, escritora, que está nos honrando com sua visita, naturalmente. Bom, amigos, o livro que foi editado pela Ibrasa, Pergunte a Seus Sonhos. E como subtítulo, Eles são a sua bola de cristal. Rosa, conte-me com detalhes. O que te levou a escrever esse livro? Eu nunca sonhei escrever um livro sobre sonhos. Na altura estava muito ocupada com o Natal, que vinha amigas de Paris, amigas de Chicago, eu vivia em Miami na altura. Fomos à casa do meu cunhado, estávamos com um monte de coisas conversando. Aí eu fui lá fora, olhei o mar e de repente veio a ideia do guia de sonhos. Aí eu tive umas certas ideias e fui para dentro e escrevi num guardanapo. E pus dentro da minha bolsa, porque eu estava com um monte de família e amizades e tudo, e dia de Natal. Aí, passados uns 3 dias durante o jantar, disse, eu tive uma ideia no outro dia, para um livro. E aí fui na minha bolsa, tirei o guardanapo, e tudo, mas que ótima ideia. E foi daí que eu comecei a escrever o livro de sonhos. Muito bem. E de onde você tirou a sua experiência
e também para montar o sistema de ter acesso a seus sonhos. Ok, não sei se já ouviu falar, mas quando eu era pequenininha, no campo onde eu ia passar as férias, diziam antes dos exames para pôr os livros debaixo do travesseiro. E assim não esquecia o que tinha estudado. Era um ritual, tinha que ser com pijama lavado, lençóis lavados e tal. As meninas que não sabiam ler nem escrever do campo, camponesas, elas faziam um desenho, perguntavam: será que o João gosta de mim, o António gosta de mim? E punham debaixo do travesseiro. Isso é uma técnica super antiga que os tibetanos faziam e fazem. Katmandu, quando um vidente, alguém vai a um vidente para ser consultado, ele pede uma peça de roupa, dorme com essa peça de roupa da pessoa que o está consultando debaixo do travesseiro e no dia seguinte dá-lhe a resposta segundo o sonho que teve. Isso é uma técnica que não é nem bruxaria, nem xamanismo, nem magia, não é nada. É simplesmente o subconsciente dar uma resposta a uma pergunta que nós conscientemente levamos ao inconsciente. E é disso que eu falo no livro. Então, o guia de sonhos, a gente pensa na pergunta, em vez de estar a escrever, ou põe debaixo do travesseiro. Põe isto debaixo do travesseiro. Yeah. Aos amigos que estão curiosos de saber o que é o guia dos sonhos, é um cartão. E esse cartão, vejam, lembra o olho de Horus, mas na realidade não tem nada a ver com isso. Mas é isto aqui, né? Vamos ver aí se dá para focalizar. E com a ajuda então desse cartão, a pessoa quer ter uma pesquisa, né, ao inconsciente, coloca isso debaixo do travesseiro, e aí, o que acontece? E aí tem um sonho. O que acontece é que, tendo o cartão do guia de sonhos debaixo do travesseiro, é como se ao dormir a pessoa não esquece que fez uma pergunta. Essa pergunta que ela pensou e elaborou durante o dia, porque tem um método, não é? Então, durante o dia nós pensamos: eu quero perguntar ao meu subconsciente se devo viajar, devo fazer esta viagem ou não. Aí, quando vai para a cama, torna a pensar na pergunta, é bom que esteja bem relaxado, e aí pensa na pergunta e põe isso debaixo do travesseiro. É como se tivesse escrito a pergunta. Sim, entendo. Só que, como é um símbolo muito poderoso, que é o símbolo do olho, e da lágrima também, e as cores são bem vivas, então a pessoa normalmente tem um sonho. Há pessoas que dizem que nunca sonham, mas eu já ouvi dizer que depois de lerem o meu livro começam a lembrar os sonhos. Todos nós sonhamos, todos nós, não há exceção. Então a resposta vem com símbolos. Todos nós temos uns símbolos que são muito pessoais, tem os arquétipos, os símbolos mais universais, mas normalmente o sonho vem de uma maneira que a própria pessoa pode entender. Qual é a resposta? E é muito simples. Olha, pelo que eu andei estudando para a psicologia, existem sonhos que são puramente simbólicos, né? Existem sonhos que são premonitórios. É como se a pessoa fosse lá no futuro, pegasse uma informação, trouxesse para o presente, e a informação era passada através do sonho. E existem sonhos, que parece que é a maior parte deles, que são descargas do subconsciente. Então, vamos dizer, entre aspas, o lixo que o subconsciente ou o inconsciente acumulam é ejetado para fora, né, através dos sonhos. E dizem os psicólogos que, se não fossem os sonhos, nós enlouqueceríamos, porque há muita coisa dentro da cabeça da gente. Então, o excesso joga fora. Bem, são teorias,
Porque como é que a gente vai entrar? Hoje a moderna psicotrônica, ou seja, a eletrônica da psique, está lá medindo, inventando novos aparelhos para tentar medir o que é que vai no cérebro quando a gente pensa, quando a gente sente e quando a gente sonha. Então, parece que ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas virão coisas. Pela sua percepção, os sonhos, o que é que eles trazem no seu bojo, pela sua percepção? O que trazem na... O que é que eles trazem em si? Ok. Imagino que tem um tanque cheio de coisas boas, tem coisas eletrónicas maravilhosas que você gostaria muito de ter, tem lixo, tem tudo, e está tudo lá. Você fecha os olhos e tira uma coisa. Pode ser boa, pode ser má, é o subconsciente. Mas se você olhar e souber exatamente o que quer, vai lá e procura e tira aquilo que quer. Então nós podemos dirigir os nossos sonhos. Está provado cientificamente, há uma grande cientista que é a doutora Garfield, está provado cientificamente que nós podemos dirigir os sonhos. Isso é a união ou a conexão entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. E então, em todo o lixo, em toda a coisa boa, em todos os nossos desejos, os nossos traumas, digamos, a memória genética da humanidade que está em nós, tudo isso, não há dúvida que o nosso subconsciente é infinito, está cheio. Mas nós podemos, em vez de viver às cegas, porque nós dormimos de uma maneira inconsciente, todos nós. Mas se nós quisermos dirigir os nossos sonhos, durante o dia também temos de educar a nossa mente com certo tipo de pensamento. E aí podemos dirigir o sonho para que ele nos traga aquilo que nós queremos. Quer dizer, nós podemos selecionar, há uma técnica para isso, nós podemos selecionar o tipo de sonho que nós queremos ter, e esses sonhos podem inclusive ser premonitórios? Pode, depende do propósito. Por exemplo, eu e o meu marido, eu dou um exemplo no livro, mas já fizemos várias vezes, e uma vez foi há uns 3 ou 4 dias. Vamos sonhar com uma coisa, vamos sonhar com um lago, que é o exemplo que eu dou no livro. Ele sonhou que andava à volta de um lago, e eu sonhei que subiu uma montanha, e olhei para baixo e vi um lago. Quer dizer, podia até nem ser o mesmo lago, mas ambos sonhámos com um lago, na mesma noite em que pretendemos sonhar com um lago, e no mesmo, podia não ser o mesmo, mas era um lago. Então nós conseguimos dirigir o nosso sonho onde queríamos. Agora, com a prática, imagine se nós já ensinássemos isso às crianças, as crianças podiam conseguir coisas incríveis. Sem dúvida. Porque você veja, Einstein, ele disse que teve conhecimento da teoria da relatividade através de um sonho. Edison, a mesma coisa. Muitos cientistas que eu dou aí exemplos, as ideias deles vieram através de sonhos. Amigos, tá interessante, né? Vocês estão querendo saber a técnica de como vocês dirigirem seus sonhos? Fácil, fácil, fácil. Leia o livro. Mas nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas depois dos comerciais. Muito bem, amigos, retornamos e estamos entrevistando a escritora Rosa de Souza, autora do livro Pergunte a Seus Sonhos. Bom, Rosa, tem tanta coisa que eu quero saber que eu acho que eu vou fazer o seguinte. Primeiro, porque eu tomei contato com Pergunte a Seus Sonhos ainda há poucos momentos, já estou com o meu exemplar na mão. Eu vou ler esse livro, mas aliás, na realidade não vou nem ler, eu vou devorar esse livro porque eu estou muito curioso. Agora, temos outros livros. Então,
é para dar, assim, digamos, aquele sabor de curiosidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar para outro tema e depois retornamos novamente ao Pergunte Seus Sonhos. Outro tema que eu achei interessantíssimo, vejam bem, Testiculus habet et bene pendentes. Bom, latim, significa, se é que eu ainda me lembro do meu latim de colégio, mas há testículos e bem pendurados. Tem testículos e estão bem pendurados. Isso, tem testículos, né? E bem pendurados. Muito bem. Aí quem não está bem por dentro do assunto vai dizer, meu Deus, mas isso daí deve ser humor negro, ou então deve ser pornografia explícita e implícita. E, gente, pasmem, não é nada disso. E vamos perguntar para quem sabe o que é que significa esse título tão fora do normal. Rosa, por favor, nos ilumine. Ok, no século VIII houve um Papa que era mulher, morreu ao dar à luz uma criança numa procissão. Historicamente disse que foi assassinada por motivos domésticos e, portanto, uma papisa não se enquadra com o patriarcalismo da Igreja. Com certeza. Então eles criaram uma cadeira onde os papas, o Papa eleito se senta e alguém faz a revisão e vê se realmente ele é um homem. E diz a frase célebre que é Testiculus habet et bene pendentes. Caramba. Meus amigos, acho que muitos de vocês vão ficar surpresos com isso. Isso é histórico. Ninguém está falando mal da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Mas isso é histórico. Algumas pessoas que já leram a história sabem que isso é verdade. Muito bem, e aí? Aqui, inclusive, este trono aqui, é o tal trono? Uhum. Mas olha o trono onde os papas teriam que sentar para provar que realmente os documentos deles estavam em ordem e em dia. Ok. Muito bem. E, Rosa, sobre o que trata este livro? Esse livro trata da história da humanidade vista de uma maneira diferente daquela que somos ensinados. Eu vou buscar mais de 20 mil anos de história, eu vou para Gênesis. Eu também explico onde é que começou o patriarcalismo a tomar o lugar das religiões da Mãe Deusa, onde todas as antigas civilizações tinham as suas grandes deusas, não é só as deusas da fertilidade, outras deusas, Ishtar, Ninazag. Então, como foi o processo, porquê é que foi esse processo, como se deu. A minha ideia é defender em todos os meus livros que não nascemos para sofrer, mas para evoluir. Eu acho que se Deus existe, Ele não é um Deus tão pequenino que faz coisas imperfeitas. Tem que fazer tudo perfeito. Então, sendo nós tão imperfeitos como vimos por todo lado, então é porque estamos num processo de desenvolvimento para chegar a um certo ponto de perfeição. E para isso nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e temos que começar a amar-nos verdadeiramente, porque eu considero o amor a maior força que pode existir dentro do ser humano. E homem e mulher têm que estar em equilíbrio, que não está ainda. Isso dá para perceber que realmente essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? Sempre me chamou a atenção, quando a gente lê aí a internet, que todo santo dia surgem novas maravilhas e novas descobertas científicas que colocam o homem num patamar fora do normal. Mas
o que me deixa assim é que filosoficamente, meu Deus, às vezes eu acho que nós estamos ainda na Idade da Pedra, né? E de alguma maneira acredito que seja isso. Agora, você aqui nesse livro, como é que você está, digamos, apresentando essa teoria? Você está citando fatos históricos e fazendo comentários sobre eles? Ou... São muitos fatos históricos. Fiz uma grande pesquisa, tenho 5 páginas de bibliografia, científicos. Há uma coisa que muita gente não sabe, só quem lê um certo tipo de revistas e tal, é que se provou já cientificamente que a Gênesis, aquela parte da Bíblia, ela vem dos tabletes da Suméria. Sim. E isso muita gente nem sabe se a Suméria existiu. Começam logo pela Babilónia. Não. Então, nas tabletes da Suméria está descrito a criação do homem. É toda uma história bem diferente. Embora se possa entender na Gênesis a conexão com os tabletes da Suméria, a tablete da Suméria assume já uma outra proposta, digamos, para a criação do homem. E então eu falo muito disso. Falo, por exemplo, a criação do homem, que Deus criou Adão e Eva, mas depois tiveram 2 filhos, Caim e matou Abel. Aí Deus mandou para leste do paraíso com quem casou com uma moça de outra tribo, de outra civilização. Então já havia gente. Então, e realmente é isso que se depreende nas tabletes da Suméria. Tudo isso para chegar aonde? Para chegar à ideia de que nós, com tanta tecnologia, não conseguimos ser mais felizes do que eram os nossos avós e bisavós. Porquê? Porque culturalmente nos disseram que nós temos de sofrer, que só ganhamos o céu se sofrermos. Não é verdade. Um Deus maravilhoso não vai nunca criar um ser humano para sofrer, para viver na miséria. Quem nos põe na miséria são os dirigentes que precisam de escravos para ir mandar para a guerra, etc. Sim, o que nós precisamos saber que estamos aqui para evoluir e para ser felizes. E para isso temos que aprender. Sabedoria, ter muita sabedoria. Temos que ir para escolas que nos ensinem como usar a nossa mente, como desenvolver a mente. Olha, caramba, e me tira uma dúvida, você estava falando que a origem, né, de muita coisa da Bíblia foi da Suméria. Eu fiquei agora, porque quando você falou em Suméria, me veio à mente uma obra que você com certeza já deve ter ouvido falar, a Epopeia de Gilgamesh. De Gilgamesh. Gilgamesh. Vocês dizem, ok. É da Suméria, isso? Sim, senhora. Então sabia. Tá. E realmente, se não me engano, essa epopeia fala, quase que a gente lendo aquilo parece estar lendo um livro de ficção científica, porque existem naves espaciais que parece que se chamavam Vimanas. Creio que sim. Isso. E bombardeios atômicos e por aí vai. Caramba, né? Robôs. Dá o que pensar, não dá? E não só. A Epopeia de Gilgamesh foi escrita assim nos tabletes da Suméria, adaptado depois na Babilónia, mas os hinos Vedas, na Índia, também adaptaram muitas epopeias e a principal é de Gilgamesh. Então, quer dizer... Se não me engano, a Gênesis da Índia era uma Mahabharata, que até se fez um filme sobre ele e que lastimavelmente não teve muita saída, pelo menos aqui no Brasil que me conste. E também se juntam lendas com muita coisa que, se a gente analisar sobre o lado da ficção científica, é pura ficção científica que hoje é real. Então, você concorda que na antiguidade houve civilizações muito avançadas, igualzinho a nós, que a filosofia ainda era de trogloditas e que eles liquidaram com as civilizações? Basta ver uma coisa muito simples. No tempo de Luís XIV, Luís XV, o rei
aquele rei que fez Versailles, Fontainebleau, tudo isso, ele defecava ao lado do trono. Sim. E todos os outros reis, estou a falar de Luís XV, não é? Porque... Agora veja, na Suméria tinha banheiro com descarga, há 6.000 anos atrás. Caramba. Na ilha de Tara tinha também banheiro com descarga, e no norte da Índia, onde agora é mais ou menos Índia, Paquistão, também tinha banheiro com descarga. Então, eles já sabiam mais coisas do que depois houve uma decadência muito grande, não é? E a ironia de tudo isso é que chamam essa turma de atrasados, mas tudo bem. Amigos, que tema, hein? Vocês devem estar bebendo cada uma das palavras. Eu também. Temos que parar para os comerciais. Aguentam só um instantinho? Juro que eu já volto. Meus amigos, estamos de volta, tendo o prazer de entrevistar a escritora Rosa de Souza, autora de Testículos Habet e Bene Pendentes, né? E também, Pergunte a Seus Sonhos, Eduardo e Sou o Meu Mago. Já falamos sobre Pergunte a Seus Sonhos, já falamos sobre Testículos Habet, e agora chegou o momento de falar um pouco sobre Eduardo. O que é Eduardo? De que é que trata esse livro, amiga? É um romance entre um casal que se encontraram no avião, em caminho de Paris para Washington, e eles sabiam desde o início que ia ser só 3 dias. E quando ele parte, ela conta-lhe todas as histórias que não teve tempo para contar, e depois ela vê nele, ela tem que escrever o livro, ela é uma poeta e uma escritora, claro. Então ela escreve o livro na intenção de não sofrer, porque ele pediu muito, não sofras. E ela também não queria sofrer. Então ela escreveu esse livro e durante esse tempo ela curou-se daquele que seria o sofrimento, lágrimas. Ela curou. Quando chegou no fim do livro ela estava completamente curada e podia seguir para o outro, não é? Continuar a sua vida. Olha, isso... 3 dias da eternidade. Houve um poeta que disse condensar a vida em apenas um momento. Isso pode parecer uma imagem poética, mas você aqui, ao que parece, está provando por A mais B no seu romance que isso é possível. Então a gente chega à conclusão que muitas vezes a vida não se mede pela quantidade, e sim pela qualidade dos momentos que você viveu na vida. Tem pessoas que vivem até os 100 anos e a vida é uma linha reta, não tem nem altos nem baixos. Eu diria que é uma vida muito chata, hein, gente? E também tem pessoas que só estão lá no fundo do poço, né? Isso também é muito ruim. Mas o livre-arbítrio, as pessoas estão lá no fundo do poço porque no fundo querem. Agora, também não há possibilidade de ter uma vida só lá em cima. E esses altos e baixos são os momentos, os bons momentos, os maus momentos. E ao que parece aqui houve um bom momento que durou 3 dias, uma eternidade. E é impressão minha ou você conseguiu cristalizar uma eternidade em 3 dias? Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, lá vou eu ler esse livro também. Olha só, caramba, isso aqui tem assunto para a gente adquirir. Eu adoro isso. E agora, meus amigos, vamos para este aqui, que o tema é fascinante para mim, é o que eu gosto de... Vamos ver se o tema bate com o título. Sou o meu mago. O objetivo da vida não é sofrer, mas evoluir. Isso, tudo bem. De que é que trata Sou o meu mago? É razão prática. Que as pessoas dizem autoajuda, não é bem autoajuda, é razão prática. Nós estamos habituados a fazer sempre a mesma coisa, vamos fazer tudo de uma maneira diferente. Por exemplo, eu falo, são 100 temas, e cada um é totalmente diferente do outro, embora tenha 4 para o amor e tal, mas
Por exemplo, diálogo. Um grande problema nas empresas, entre famílias, tudo é o diálogo. Você está falando comigo, mas eu não estou ouvindo porque já estou a pensar no que vou dizer, já me estou a querer defender, então também já não ouço direito. Então, por exemplo, como dialogar é uma coisa super importante. Uma é estar no momento presente, ouvindo exatamente o que o outro tem para dizer. Assim a minha resposta vai ser muito mais precisa, eu não vou estar ansiosa, etc. Outro, por exemplo, que eu falo dos hábitos. Então, os hábitos é como se fossem os senadores no Senado, que todos eles querem tomar as posições de comando e não deixam mais ninguém entrar. Então nós temos que tirar os hábitos, é como mudar os neurônios do nosso cérebro e modificá-los e pôr para o outro lado e não os deixar comandar a nossa vida. Tenho sobre o ser humano, o que eu penso, ser humano, as nossas possibilidades. Dentro de nós está tudo. Nós temos, agora que a ciência nos ensinou o poder do nossa mente, do nosso cérebro, nós sabemos que através do controle da mente, através só o facto de sabermos que podemos fazer isso, nós podemos modificar as nossas vidas e ser muito mais felizes do que diriam os pais ou os avós que seria o nosso destino, ou coisa assim. Por exemplo, eu nasci de uma família católica e protestante, também do lado do pai, muito conservadora, educada em colégio de freiras, tudo isso, né? E eu consegui sair para fora desse teatro da minha família, que eram tão conservadores, por exemplo, eu quando namorava para casar, a minha mãe sentava-se entre mim e o meu futuro marido no cinema. Viu? Bom, então nós temos que saber que a vida pode ser mudada se nós quisermos. Cada um de nós pode fazer a nossa vida. Agora, o que é que eu quero fazer com a minha vida? A partir do momento que eu sei o que eu quero fazer com ela, eu quero ir estudar em França, eu quero tirar um curso na Sorbonne. Por que não? Eu fui para a França contra tudo e todos, a minha mãe principalmente, a cidade do pecado, não? E no dia em que eu pisei aquele primeiro degrau da Sorbonne, em frente à estátua do cardeal Richelieu, meu Deus, eu aquela portuguesinha, estou aqui subindo este degrau, sabe? Foi muito bom. Eu tomei conta de uma menina, ia buscá-la à casa, levava à escola, eu ia para a escola também, à tarde ia buscá-la, levava para casa e ficava com ela até às 9 horas. Era o meu trabalho em Paris, de segunda a sexta. E pagava muito bem. E consegui, mas consegui uma coisa que toda a gente diria que seria impossível conseguir. Você acaba de me lembrar algo que eu vi quando eu estive na Disneylândia, né? Então, em frente ao Palácio da Cinderela, tem uma estátua em tamanho natural do Walt Disney segurando a mão de Mickey. É uma estátua em bronze, muito bonita. E tinha uma placa. E eu fui lá olhar a placa, não sei se você conhece, você morou lá, já deve ter visitado. Diz assim: se você é capaz de sonhar, você também é capaz de transformar o seu sonho em realidade. Eu nunca esqueci esse pensamento. E você é uma prova viva de que isso é possível. Você sonhou em estudar na Sorbonne, você se formou na Sorbonne. Você deve ter tido um sentimento muito pleno de realização. Sem dúvida, principalmente porque era um sonho que parecia absolutamente impossível sonhar, até de sonhar, muito menos de realizar, não? E aconteceu, e fui. Eu fui para Paris com o número do telefone de uma senhora brasileira, que era estudante, chama-se Maria das Graças Brasil, ela é de Goiânia, formada em medicina nuclear. Foi ela que me ensinou no primeiro dia a andar de metro sem pagar, sei lá, a ajeitar-me, e eu ao fim do mês tinha a minha carteira de estudante e já não era preciso andar de metro sem pagar, e etc. Mas eu consegui, e foi muito fácil. O difícil é tomar a decisão de fazer. E para tomar a decisão a gente tem que saber mais ou menos como é o mecanismo
de tudo o que está cá dentro de nós. E foi, de alguma maneira, foi aqui que você começou a formar o padrão de Sou o Meu Mago, esse teu livro. Você Talvez. primeiro colocou em prática para depois botar no papel. Olha, amiga, realmente eu te confesso que eu vou atrás dos teus livros, porque todos os temas são interessantíssimos. Naturalmente, o primeiro vai ser derrubado, o Pergunte a Seus Sonhos, que eu já estou com ele aqui na mão. Mas depois eu vou, pela ordem, atrás do Testículos Hábita. Achei hilariante, no bom sentido, o tema, o título do livro. Eduardo, que me parece que tem aqui algo bem romântico no seu bojo, e também em termos práticos, porque afinal de contas, hoje em dia, gente, quem é que não está precisando realizar os seus milagres, né? Então, olha aí, Sou o Meu Mago. O que a gente quer mais da vida? Me tira só uma dúvida. Quando você foi para Paris, você falava francês? Eu pensava que falava francês. Pensava. Chegou na hora lá, teve que reciclar tudo. Eles falavam muito depressa, não entendia nada, mas ao fim de 3 meses eu lembro um dia encontrar-me com os amigos e falar em francês. Eu tinha uma história muito interessante para contar. Aí um deles disse assim: olha, eu não entendi nada do que tu disseste, mas tu és muito engraçada. Disse assim, para a próxima a desentender. Eu em 6 meses falava perfeitamente francês. E eu saí de França sem sotaque. Eu falava francês como nunca falei inglês. Eu falo inglês perfeitamente, mas eu tenho um sotaque. Sim. A francesa não tinha sotaque nenhum. Foi fantástico. Quantos anos você passou na França, amiga? Quase 4. Muito bem. Poxa, eu passei uns 10 dias em Paris, meu Deus, já me senti o rei do mundo, imagina 4 anos em Paris. É uma cidade de enorme cultura, né, amiga? Mas, amigos, vamos para o caminho das pedras. Vocês estão tão curiosos quanto eu para ver o que é que a nossa amiga Rosa de Souza escreveu? Fácil, fácil, fácil. Lápis e papel. De saída, o Pergunte a Seus Sonhos na Livraria Catarinense. Qualquer livraria catarinense aqui de Florianópolis tem esse exemplar. Mas digamos que esgotou. E aí? Ibrasa, IBRASA, né? Ibrasa, Instituição Brasileira de Difusão Cultural Limitada, São Paulo, né? Então, www.ibrasa.com.br e encomendem pela internet. Eles mandam pelo correio. E como se não bastasse, se vocês tiverem dificuldades também, pode ser, eu peço à técnica que coloque aí na tela o endereço de e-mail da nossa amiga Rosa de Souza. E ela me autorizou a dizer a vocês o seguinte: ela vai ficar muito contente se vocês tiverem dúvidas, quiserem expor essas dúvidas, ou até mesmo conversar via internet com ela, porque ela está aqui apenas há 2 anos e ela gosta de conversar com as pessoas, como vocês já tiveram a oportunidade de observar no programa. Então, o nosso programa, lastimavelmente, está chegando ao fim. Rosa, eu quero te agradecer horrores pela sua presença. Obrigada. Foi uma honra tê-la aqui conosco. E as portas do programa estarão sempre abertas para você, porque eu tenho certeza que você vai lançar outros livros e eu quero ouvir essas boas notícias e seus comentários. E meus amigos, para vocês, esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa. Agradeço vocês terem estado em nossa companhia e, como sempre, marcamos um novo encontro semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Desejo uma ótima semana
em companhia de Pergunte a Seus Sonhos e aprendendo a dirigir os sonhos de vocês. Meu cordial abraço.